Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Eu sou Thiago Bruno, missionário, jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 5 de junho, a solenidade de Pentecostes. A palavra de Deus está em João 20, do 19 ao 23. Ao anoitecer daquele dia, no primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e os lados. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio." E depois de ter dito isto, soprou-lhes o Espírito Santo e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes o pecado, lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, domingo de Pentecostes, nós precisamos entender aqui, meus irmãos, que a igreja ela nasce em Pentecostes. Quando Jesus ele sobe aos céus na Assunção, depois o Espírito, eles estavam todos reunidos em cenáculo, Atos dos Apóstolos 1, né? E veio sobre eles como em línguas de fogo o Espírito Santo. A partir daquele momento eles têm então a força necessária para anunciar. Eles têm a intrepidez necessária para anunciar o Evangelho. Aqui tem que ficar muito claro para nós que sem o Espírito Santo não existe evangelização. Porque é o Espírito Santo que suscita a evangelização, é o Espírito Santo que inspira a evangelização. Portanto, quando nós temos algumas situações que são contrárias à palavra de Deus, nós podemos ter com clareza que aquilo é algo humano e não é inspirado pelo Espírito Santo. Porque se o Espírito é o Espírito da verdade, ele nunca vai poder contradizer Deus. Entenderam? Então aqui fica muito claro a postura de pessoas que se dizem que são católicos, cristãos e tal, e falam contrariamente à Bíblia. Aquela pessoa que fala contra a Bíblia, algo diferente do que está na Bíblia, ponderamos aqui, né, que a igreja ela tem a interpretação perfeita da Santa Palavra de Deus, com o catecismo, com o magistério, com os santos, com tudo que é completo da Igreja Católica. Quando nós escutamos algo que contradiz o que a igreja ensina, o que a Bíblia fala, meus irmãos, saibamos que isso não provém de Deus. Tanto que, quanto aos discípulos, Gamaliel, que era um doutor da lei ali, um mestre, né? Ele diz que se isso não for de Deus, isso não vai continuar. Portanto, ele fala isso a respeito dos cristãos. Se isso não for de Deus, isso não vai continuar. E essa é uma realidade. Às vezes temos ideias que são contrárias à Bíblia, à fé e o ensinamento da igreja e querem colocar isso dentro da igreja. Isso não vai prevalecer. Dentro da Santa Igreja, a verdadeira igreja, isso não vai prevalecer, porque o Espírito Santo, ele mostra que está errado. Agora, se alguns querem agir por conta própria, sem o Espírito Santo de Deus, mas sim pelo seu achismo, e querem colocar tudo e qualquer porcaria dentro da igreja, saiba que a verdadeira igreja vai prevalecer, porque as portas do inferno nunca vão atingir a Santa Igreja. É isso, a palavra de Deus é clara. Doa quem doer, acredite quem quiser, mas é isso. Passamos por tempo de tribulações, por tempo de dificuldade, passamos. Venceremos com certeza. Porque quem está ao nosso lado é o Santo Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Ou seja, com o Espírito Santo não há erro, não há derrota. O Espírito Santo é o Espírito da vitória.
da vitória contra aqueles que são contrários à fé, da vitória contra aqueles que são contrários à igreja, à verdade de Cristo. Jesus ele diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida, e só existe esse caminho quando nós temos o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é impossível chegar até Jesus, é impossível enxergar essa verdade. Então aqui fica muito evidente para mim e para você que nós devemos clamar e pedir o Espírito Santo em todos os momentos da nossa vida, justamente porque Ele pode nos guiar sempre para perto de Jesus, para perto do caminho verdadeiro. Não há ambiguidade. Ai, um pregador pregou uma coisa que tem duplo sentido. Não. Se o Espírito Santo está junto com a pessoa ali, conduzindo, um pregador nunca vai pregar uma coisa que tem duplo sentido, mas ele vai pregar a verdade. Um padre, a mesma coisa. Um bispo, a mesma coisa. Ou seja, o Espírito Santo, ele nasce, ele desce para a igreja nascente e ele continua abastecendo a igreja desde sempre. O Pentecostes dentro da Igreja Católica, ele nunca acabou. Ele é constante. O Espírito Santo constantemente é derramado por Deus sobre a sua Santa Igreja. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Porque diante de todas as situações que já passaram, diante de todos os erros e heresias que já surgiram dentro da Santa Igreja, diante da separação e da revolta protestante, o Espírito Santo nunca deixou de abandonar a igreja e por esses tempos sempre surgiram grandes homens e mulheres de Deus, os santos, que defenderam verdadeiramente a fé. É só olhar a história. Aqui não falo nem história da igreja, mas a história dos santos ela está ligada com a história do mundo. Porque os santos, além de serem grandes pessoas de Deus, da igreja, eles foram grandes pessoas humanas para esse mundo com grandes trabalhos. Exemplifico aqui São Padre Pio com o Hospital Alívio do Sofrimento, que atende milhares de pessoas, né? São Vicente de Paulo com os asilos que atendem milhares e milhares de pessoas no mundo todo. Então é isso. Sempre o testemunho dos santos é muito difícil que não venha com obras. Sempre tem obras junto com o testemunho dos santos. Ou seja, o Espírito Santo suscita. E nós sabemos que pode ter as dificuldades que tiverem. O Espírito Santo sempre caminhará com a sua igreja e ela nunca irá acabar. Pode ser que permaneça um pequeno rebanho, como dizia São João Paulo II. Precisamos pregar a verdade, mesmo que voltemos a ser apenas 12. E é isso. Sempre com a verdade e sempre combatendo os erros. Essa é a postura do verdadeiro católico. E tudo isso só é possível porque hoje, né, nós celebramos a solenidade de Pentecostes, mas porque hoje o Espírito Santo ainda é derramado abundantemente sobre nós que somos católicos. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.